Fala, rapaziada, com vocês mais uma vez. Se inscreve no canal, dá um like, comenta. É muito importante que vocês se inscrevam. Gente, não paga nada por isso. Vai ali com o dedinho e é rápido. Você tá vendo o vídeo? Não entrou no canal? Vai com o dedinho ali, ó. E se inscreve, gente. Você se inscrevendo ajuda o canal a crescer. A gente agradece a vocês e muito por isso. O Flamengo vai passar por um momento agora de 7 jogos. Uma sequência muito apertada. São jogos em cima de jogos, tudo jogos importantes. Que é Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil. E vamos ver no que vai dar isso aí, gente. Mas vamos para cima, vamos tentar conquistar muitas vitórias em cima desses 7 jogos aí. Veja bem, com o calendário apertado, Flamengo terá maratona de jogos fora do Rio. Aí veja só o que vai acontecer. O Rubro Negro encara o Atlético de Minas Gerais no final de semana. O Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio. Em 7 partidas, serão 6 compromissos como visitante. Em confronto válido pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são 7 jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada 3 dias. Um calendário bastante apertado. Realmente são muitos jogos em tempo assim curto. Eu tenho um colega, um amigo, né? Que ele sempre fala. Ele é professor de educação física. O rodízio tem que ter. Tem que ter rodízio. Eu sou contra. Eu sou contra o rodízio. Mas nessa sequência de jogos é complicado. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Paquetá. O Paquetá vinha naquele ritmo de jogar em 3 jogos seguidos, mais treinamentos, a musculatura sofreu. Entendeu? O joelho, foi problema no joelho, a pessoa não aguenta. E essa sequência tem que ter, cara, não adianta. E hoje em dia, a gente pode dizer que os jogadores do Flamengo estão bem fisicamente, bem preparados. Os que entram substituem com muita determinação, com aquela mesma pegada, aquela vontade que o Leonardo Jardim determina. Isso é muito importante. Coisa que o Flamengo não tinha. Essa pegada, essa vontade, essa determinação de querer jogar. O Flamengo estava, assim, vamos dizer, desmotivado, sem vontade. E, graças a Deus, com o Leonardo Jardim, o time está tinindo, com aqueles grupamento ali do meio de campo ali, fechou, a defesa, meio de campo, ataque, o goleiro Rossi muito bem. Então vamos ver nesses 7 jogos que o Flamengo ganha aí essas partidas e ganhe bem, para não ter problema de classificação na Libertadores, na Copa do Brasil, e torcer para no Brasileiro disparar em pontos também aí, cara. Entendeu? Essa sequência começa com o Clássico Nacional, no próximo domingo. O Flamengo vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, em confronto válido pelo Brasileirão. Já no meio da semana, a equipe comandada por Leonardo Jardim arruma as malas e segue para La Plata, Argentina, onde encara o Estudiante pela Libertadores. Antes do segundo duelo pela Libertadores, nesse período, desta vez encontra o Independiente Medellín, na Colômbia. O Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 3 de maio. Esse será o único jogo do Rubro Negro como mandante nos próximos 21 dias. É o único jogo mandante. Aí joga fora pelo Brasileirão contra Grêmio, Atlético Paranaense, entendeu? Aí joga 2 jogos pela Libertadores e joga um pela Copa do Brasil, também fora contra o Vitória. A sequência do time carioca ainda inclui 2 jogos no Sul,
contra Grêmio e o Atlético Paraná, pelo Brasileirão. Além de um confronto no Nordeste, diante do Vitória, pela Copa do Brasil. Então são muitos jogos em um tempo curto. Por isso que vai ser determinante fazer rodízio. Não tem jeito. Depois eu falo com o professor. Professor, desse jeito eu concordo contigo. Dia 26/4, Flamengo e Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Domingo agora. Dia 29/4, Estudiante e Flamengo, La Plata, Argentina, pela Libertadores. Dia 3/5, Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro, Maracanã, pelo Brasileirão. Dia 7/5, Independiente de Medellín e Flamengo, em Medellín, na Colômbia, pela Libertadores. Dia 10/5, Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Dia 14/5, Flamengo e Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou no Maracanã por 2-1. Aí o último jogo lá na Bahia. Dia 17/5, Atlético Paranaense e Flamengo em Coritiba, no Paraná, pelo Brasileirão. Então essa sequência é muito forte, muito pesada. Mas a gente, como falei, torcer para o Flamengo se dar bem nesses jogos e se classificar já na Libertadores, esses dois últimos jogos que vai ter, e pela Copa do Brasil. Brasileirão é até pontos corridos, vamos ver o que acontece. Entendeu? O Botafogo passa por um momento difícil, um momento complicado, um momento que tem que se trabalhar muito e com aquela gestão confiante, que tenha confiança um no outro, que trabalha dentro do Botafogo, para levantar o clube, tirar o clube desses problemas que se encontra. O Botafogo está mal das pernas, mal financeiramente, e tudo isso por culpa da SAF. Entendeu? Uma SAF que o cara, não sei se tentou enganar alguém lá dentro ou não, mas o Botafogo está passando por um momento complicadíssimo. Complicadíssimo. A nova gestão do Botafogo concorda com números e vai assinar venda de Alexander Barbosa para o Palmeiras. O UOL informa nesta sexta-feira, 24/4, que a nova gestão do Botafogo, com do Césio Melo como diretor da SAF, concordou com a venda por 4 milhões de euros ao Palmeiras. Cerca de 20 milhões, segundo o site. A negociação vai ser finalizada nesta sexta-feira, 24. Com assinatura de contrato. Havia dúvida, porque a venda havia sido acertada por John Testo, o empresário norte-americano. Foi afastado do comando da SAF pelo Tribunal Arbitral da FGV na noite de quinta-feira. O Botafogo tem contrato com Alexandre Barbosa até o fim de 2026. O Glorioso não conseguiu renovar o vínculo e acertou a venda. Acertou vendê-lo. Entendeu? Acertou vendê-lo como liberação no meio do ano para não poder ir de graça no final de ano. Ele pode assinar um pré-contrato e mete o pé, pô. Entendeu? Como o Botafogo não tem condições de renovar com ele, que está sem grana, achou melhor vender. Eu, na minha opinião, um belíssimo zagueiro está vendendo de graça. Mas se não fizer isso, perde a venda e ele sai, como falei, de graça para o Palmeiras. A direção está certa. Está certa em pegar esse dinheirinho aí. Ó. Eu falo dinheirinho porque bastante dinheiro. Eu falo dinheirinho porque para um clube é muita grana para pagar salário de funcionário e tudo mais. Entendeu? Então, eu espero que o Botafogo saia dessa situação que se encontra. Valeu, rapaziada! Mais uma notícia para vocês. Se inscreve no canal. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça. Ajuda a gente.